Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu vou começar aqui a falar uma aula sobre um pouquinho de neurociência e a relação com a espiritualidade, a relação com todas as sensações que a gente tem, com todas essas manifestações mediúnicas, com essas percepções que a gente tem do mundo espiritual, como que isso manifesta e qual que é a relação disso com a ciência, com a neurociência, como que a gente pode correlacionar essas duas partes para que tanto a gente tenha mais equilíbrio em relação à nossa mediunidade, em relação às nossas percepções extrasensoriais, assim como a gente conseguir tentar entender um pouquinho melhor, para quem é mais racional, por que algumas pessoas são tão sensíveis, quais são essas manifestações, por que elas acontecem, por que todo mundo é tão diferente, né? Então, eu vou começar explicando um pouquinho sobre o que é a neurociência. Então, assim, a neurociência, ela é uma ciência que vai estudar o nosso cérebro. Vai estudar o cérebro, tanto o órgão cérebro, tipo a parte rígida, a matéria do cérebro mesmo, cada parte, para que funciona cada partezinha do cérebro, a parte da frente, a parte de trás, as partes, as glândulas que tem dentro do cérebro, as partes, as divisões do cérebro. Cada parte funciona para uma coisa, cada uma tem uma função, desde a gente sentir, enxergar, perceber determinadas coisas, tem cada coisa certinha, tem a nossa área no cérebro que faz isso. A neurociência também estuda como é feito o processamento das informações e como que é feita a ativação dessas áreas no cérebro. Então, esse processamento é feito através de neurotransmissores. Existem vários tipos de neurotransmissores que são ativados por causa de estilo de vida, de alimentação, de uma série de coisas. A gente já tem também as nossas predisposições genéticas. Então, a neurociência ela vai estudando toda a forma mais ampla. Se vocês ouvirem batidinha, cachorros, barulho, só continua, não liga não. Então a neurociência ela vai fazer um estudo sobre isso para entender exatamente por que nós temos esses comportamentos, qual área do cérebro interfere em cada coisa. Isso é a neurociência, tá bom? E o que é a espiritualidade? A espiritualidade, quando a gente não está falando de ciência, a gente fala de todas essas manifestações e dessa busca que a gente tem dentro de nós, né? A busca, de repente, por Deus, por entender, tentar entender o propósito da vida, tentar se conectar com coisas boas, acreditar que tem uma coisa maior. Tem algumas pessoas que têm visão, que têm audição, que têm uma sensibilidade muito grande, algumas pessoas têm intuição, às vezes algumas pessoas têm premonições, tem vários tipos de manifestação da espiritualidade na nossa vida em diversos sentidos, né? Tanto para quem é mais cético, às vezes acontece uma coisa em outra que faz a gente duvidar, e para quem já tem mais percepção, para essas pessoas que são mais sensíveis, às vezes a espiritualidade está se manifestando na vida da pessoa o tempo todo. Inclusive isso acaba às vezes até se confundindo de tal forma que a pessoa fica um pouco meio pro lado de lá, um pouco meio pro lado de cá. Não consegue nem se estabelecer aqui na matéria de tão forte que são essas manifestações espirituais na vida, né? Se é uma pessoa muito receptiva, muito aberta, que já nasceu dessa forma, acaba ficando com uma abertura natural, que muitas vezes a pessoa não entende por que é daquele jeito, né? Às vezes alguns acham que é amaldiçoado, o outro fala que é o capeta, a outra pessoa já é naturalmente mais espiritualizada, já se conecta mais com Deus, não tem tantas manifestações negativas. Ainda assim, quando a pessoa não entende o que está acontecendo com ela, mesmo que ela tenha essa consciência que é espiritual, mas não entende o impacto que isso pode ter na vida dela, se ela não entender a forma como o cérebro processa as informações e a forma como o cérebro
interpreta todas essas percepções, a pessoa certamente vai sofrer muito, né? E hoje em dia que isso está sendo divulgado, hoje em dia que isso está sendo estudado, hoje em dia que tem essa curiosidade e essa possibilidade de entender um pouco melhor o ser humano de uma forma mais holística, de uma forma mais completa, levando em consideração o estilo de vida, levando em consideração a alimentação, espiritualidade, as escolhas, os comportamentos, né? Isso é uma coisa muito recente para nós, que está acontecendo agora, junto com a evolução tecnológica, junto com todas essas novidades que estão acontecendo no mundo. Então, isso é uma coisa que nós todos estamos tendo a oportunidade de construirmos juntos, né? Uma forma de entender um pouco mais a complexidade da vida humana e a complexidade da existência como um todo. Então, a espiritualidade, eu tô lendo uma colinha aqui, viu? A espiritualidade, ela se dá através de manifestações mediúnicas, dessa crença que a gente tem em Deus, e de repente também a própria forma como a gente enxerga a vida, né? Como a gente enxerga as pessoas, como a gente enxerga as relações humanas, como a gente vê o mundo. Muitas vezes a espiritualidade está nisso também. Ela vai impactar as nossas decisões, vai impactar de repente a forma de lidar, de perdoar, de se comunicar. Se a pessoa tem essa abertura espiritual, tem essa facilidade, se ela se conecta com alguma vertente religiosa, com alguma crença que vai fazer com que ela olhe a vida com mais compaixão, com mais amor, ela vai manifestar isso de forma muito mais profunda, né? Agora, uma pessoa que de repente tem essa sensibilidade e tá lidando sempre com o caos, meu Deus, ela vai ter bastante desconforto na vida. Então, por isso que é importante a gente se entender, a gente entender onde está colocando a nossa energia para a gente direcionar de uma forma mais eficaz, que traga bem-estar, sem tanta culpa, sem tanto medo, né? Sem tanto julgamento, porque todos nós estamos tentando acertar. Às vezes a gente fez coisas que a gente não se orgulha, muitas do que a gente fez a gente errou por não saber o que estava fazendo, porque não tinha consciência, né? E esses estudos, esses esclarecimentos, eles estão aí justamente para mostrar pra gente que tem como evoluir. E a gente não pode ficar preso, né, ao passado, ao que já foi, aos erros que a gente já cometeu, ou até sofrendo pelo que a gente poderia ter diferente. A gente tem que sempre olhar para frente e fazer diferente de agora em diante, entendendo a forma como a gente funciona e fazendo boas escolhas, porque viver de culpa, viver de passado, viver das nossas crenças passadas já não faz parte mais, né, gente? A gente não precisa mais isso. Então, eu vou falar um pouquinho agora, um pouco sobre as pessoas que são mais sensíveis, que são mais sensitivas, né? Como são essas pessoas de uma forma muito generalizada, né? Eu me incluo, hoje eu já mudei bastante e isso se deve à neuroplasticidade, como eu disse para vocês, a parte da neurociência, tudo que é neuro, então é voltado para o cérebro. A neuroplasticidade, ela fala que o nosso cérebro, ele é plástico, ele é maleável, não no sentido de ele alterar a forma, né? A pessoa que tem um neocórtex aqui, que tem um córtex pré-frontal diminuído, que não tem muita massa cinzenta, que já não tem um QI tão elevado, ela não vai aumentar a massa dela, não vai aumentar o físico dela, mas o cérebro, ele é tão inteligente que mesmo a pessoa não tendo condição cognitiva de conseguir entender determinada coisa, o cérebro, ele vai lá e ele traça um caminho, ele traça uma forma de conseguir aquilo que a pessoa quer e aquilo que ela vai treinando, entendeu? É como se fosse um treino, a gente consegue treinar o cérebro para fazer uma coisa, mesmo que não seja uma habilidade dele, mesmo que não seja uma coisa que nasceu ali com ele, porque não é que nenhuma pessoa, não tem como crescer um braço, né? Não tem como crescer um dente a mais, não tem como crescer uma perna a mais, então o cérebro, ele não vai se regenerar nesse sentido, mas ele é tão inteligente que ele cria formas de conseguir fazer com que todas as funções do nosso corpo entrem em equilíbrio. É muito lindo isso, né? O que a natureza é capaz de fazer, o que o nosso cérebro é capaz de fazer.
Então vamos lá. Eu me identificava como sendo essa pessoa, já mudei bastante e todos nós podemos mudar também, vou mudar muito ainda, se Deus quiser. Mas as pessoas mais sensíveis, como elas são? Elas percebem os ambientes e as pessoas. Algumas pessoas são assim, chega perto da pessoa, já consegue saber exatamente assim, o que ela tá pensando, se ela tá falando a verdade, se não tá, o que ela tá sentindo, se ela é uma pessoa de confiança, se ela tá sofrendo. Algumas falam até que são médium esponja, né, que consegue captar tudo. Então essas pessoas, médiums esponja, com certeza são pessoas altamente sensitivas e altamente sensíveis, né, isso aí não tem nem o que falar. Sente tudo com muita intensidade, então quando ama muito, quando tá com raiva, fica com muita raiva. Por quê? Por que a pessoa é intensa desse jeito, fala aquela coisa, é 880, é uma pessoa às vezes muito agressiva, muito explosiva, ou às vezes não tanto, mas é uma pessoa extremamente amorosa e se dedica muito. Qual que é a explicação? A nossa amígdala, que ela é mais ativada, então a amígdala, que é uma parte do cérebro, fica dentro do cérebro, ela funciona de forma muito eficaz. Então a gente consegue sentir as coisas com muita intensidade, né? Então a pessoa que geralmente ela é mais sensitiva, ela percebe melhor. E existem partes específicas do cérebro que fazem isso. Percebe melhor o ambiente e as pessoas. Se o ambiente está carregado, se a pessoa está bem ou se não está. Isso se dá, e já é comprovado também, através de microexpressões. Às vezes a gente acha que está percebendo só energia, mas na verdade a gente tem uma inteligência que consegue perceber, de repente, microexpressões que são no rosto, na fala, na forma de andar, na forma como a pessoa se mexe, se gesticula, que quem às vezes não percebe que tem essa percepção, como se fosse uma leitura inconsciente. Mesmo de forma inconsciente, a pessoa consegue perceber essas nuances através da visão ou através de outros sentidos. E a pessoa às vezes acha que é somente uma sensibilidade espiritual, mas não é. O nosso corpo inteiro, todos os nossos sentidos, eles também agem a favor disso, para que a gente consiga ter essa percepção mais ampla. Então, são pessoas mais intensas, que colocam muita intensidade na vida, que sentem as coisas de uma forma até que não gostariam, né? Se vão sofrer, sofrem demais, amam demais, querem tudo com muita intensidade. Alguns casos costumam ter excesso de empatia, que empatia o quê? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Existem empatias que são apenas cognitivas, que é assim, eu consigo pensar como eu faria se eu estivesse no lugar do outro, ou eu consigo entender a forma como o outro faz, consigo entender o porquê que o outro está fazendo isso. Isso é um tipo de empatia. Mas tem algumas pessoas que são empatas mesmo, que ela simplesmente sente tudo que a pessoa está sentindo. Então ela tem uma sensibilidade muito grande para perceber e para viver até o que a pessoa está sentindo. E é muito complexo, né, gente? A pessoa que é assim e não entende que isso também pode ser treinado, que é uma função cerebral, que é uma coisa também da parte da mediunidade, mas que tem como a gente ir melhorando. É muito importante, porque boa parte da minha vida eu fui assim, e aí eu tentava ajudar todo mundo. Quanto mais pessoas eu conhecia, quanto mais a minha vida ia indo, mais eu queria ajudar, e nunca, porque pessoas que precisam de ajuda estão aí o tempo todo, então eu acabava de alguma forma sempre me colocando em situações de uma forma inconsciente onde eu precisava ajudar, porque eu achava que era um tipo de karma, alguma coisa que me rodeava e que eu tinha que fazer porque eu sentia tudo aquilo. Então eu entendia como sendo somente espiritual, eu não entendia que o meu cérebro também contribuía para que eu tivesse aquela percepção e que eu tinha o direito e o dever de cuidar da minha energia e não permitir mais aquele tipo de interação, entende? Essa que é a questão do excesso de empatia, que a pessoa que é empata, ela acaba se sentindo na responsabilidade de ajudar o outro, e às vezes não ajudar é como se ela estivesse praticamente se matando, se anulando, ou ela tivesse assim, não fazendo o que ela veio fazer nessa vida aqui, nessa terra, né? Um senso de culpa, de responsabilidade muito grande.
Outra coisa das pessoas que são mais sensíveis e mais sensitivas é questão da premonição, da intuição muito aguçada, de quando uma coisa vai dar certo, de que uma coisa não vai dar, daquela pessoa, daquela situação, ou não vai naquele lugar, isso aqui vai dar ruim. Tem aquela questão da gente ter todas as percepções do ambiente, das microexpressões, de uma análise dos fatos, também a nossa experiência de vida acaba contando muito, né, nesse aspecto, mas também existem coisas que a ciência ainda não consegue prever ou explicar, de intuição mesmo, né, gente, de uma coisa energética que a gente sabe, que a gente vê, que a gente intui, que não tem como. Qual é o grande ponto dessas pessoas sensitivas e mais sensíveis? Elas têm mais dificuldade, muitas vezes, de ver as coisas por um viés mais prático, por um viés mais material, de tomar atitude no sentido de coisas mais racionais. Como aquele exemplo que eu dei da empatia. Às vezes, eu sempre tomei muita atitude, né? Mas quando eu via que uma pessoa estava precisando de ajuda, não medi esforços para fazer o que tinha que ser feito. E essa atitude que eu estou falando aqui, dificuldade de tomar atitude, é dificuldade de desvincular o emocional para tomar uma atitude que seja razoável, que não vai se prejudicar, que não vai de repente prejudicar outras pessoas, uma coisa realmente mais racional, mais madura, porque a pessoa sente tudo com tanta intensidade que ela precisa de alguma forma resolver aquilo, entender aquilo, é uma carga muito grande, é uma emoção muito grande. Então fica mais difícil da pessoa conseguir lidar com tanta informação, com tanta intensidade que ela mesma percebe, né? Então são pessoas que geralmente não têm tanto pé no chão, têm um pouco mais de dificuldade de lidar com algumas situações mais desafiadoras, acaba metendo os pés pelas mãos, acaba sendo as pessoas que ficam mais suscetíveis também aos outros, ao ambiente, ao que as outras pessoas fazem por ela, né? Ou que as outras pessoas não fazem. Às vezes são pessoas mais melindrosas, né? Porque o outro falou tal coisa afeta. É aquela coisa, é uma loucura, gente. Só quem é mesmo sabe que é uma montanha russa de emoções, né? Mas vamos lá, e as pessoas mais racionais? As pessoas mais racionais, elas são assim, elas não têm então a amígdala tão ativada, mas elas têm um córtex pré-frontal ali mais ativado, né? Elas conseguem pensar, analisar uma base crítica das coisas, conseguem fazer isso com mais precisão, conseguem analisar a situação de uma outra forma sem colocar tanto as emoções em predominância, né? Só que tem um porém, essa pessoa não consegue ler nas entrelinhas, ela não consegue ter essa sensibilidade, ela não vai conseguir, por exemplo, ter essa intuição de tal coisa, ela pode até ter, mas aquilo não vai afetar o emocional dela. A pessoa pode até ter a percepção, mas ela vai conseguir colocar o racional, ela vai conseguir tomar uma atitude em relação àquilo, ela vai colocar, não, eu percebi isso, mas eu vou fazer aqui, porque é isso que eu quero. Então, são pessoas que às vezes ignoram a parte mais sensível, a parte dessa percepção extrasensorial, dessas microexpressões, de se o ambiente está carregado ou não, porque ela bloqueou isso e ela vai lidar somente ali com o que o raciocínio dela consegue compreender, entendeu? O que faz lógica, o que faz sentido. Ou seja, eles dominam mais as emoções, hoje eu já estou um pouco mais assim, me sinto, eu uso o termo que eu fiquei ruim, mas não é verdade, porque na verdade eu me tornei muito mais madura e tô tomando decisões muito melhores, né, no sentido de que eu tô tentando trazer um equilíbrio do lado emocional com o lado racional, então eu me sinto hoje mais madura emocionalmente por conseguir bloquear algumas emoções que antes me levavam para um mundo assim, quase uma realidade paralela, né, gente, uma loucura. Então, há um domínio maior das emoções e também sente as coisas com menos intensidade. Isso não quer dizer que não sente
E isso não quer dizer que isso não afeta a pessoa, mas a pessoa consegue ter um domínio sobre isso, entendeu? Consegue não se deixar levar sobre isso de uma forma tão intensa, coisa que eu não conseguia, por exemplo. Porque aquilo era tão grande, aquilo tomava conta do meu corpo todo, que eu simplesmente entrava quase em um surto, né? Mas não era um surto com ninguém, era um surto meu comigo mesmo, de emoções e sentimentos e coisas confusas, tentando levar uma vida normal. É complexo, né, gente? Então, assim, as pessoas mais racionais, como eu falei, conseguem entender um outro, mas não necessariamente, algumas vezes, em alguns casos, ela não vai sentir, né? Não vai sentir o que o outro vai estar sentindo, mas isso não quer dizer que não tem empatia, que não consegue entender a complexidade do que o outro está passando também. Então, por a pessoa não se deixar levar tanto as emoções, ela acaba não se deixando levar tanto pelos medos, não se deixa levar tanto por todas essas nuances e acabam traçando mais metas, mais objetivos e conseguem ser pessoas mais... E aí alguns falam que são pessoas frias, né? Que são pessoas mais egoístas, mas não necessariamente é dessa forma, né? Do mesmo jeito que uma pessoa que sente mais não necessariamente é uma pessoa desequilibrada e nem nada disso. Eu acho que a grande questão é a gente saber dosar, se entender as partes boas e as partes ruins das duas coisas. A pessoa, assim, ela tem mais dificuldade, então, de interpretar as energias, as situações e os ambientes. É muito bom conseguir a gente bater as nossas metas e conseguir racionalizar e ver os problemas, só que qual que é o grande ponto aí? O grande ponto é que a gente perde a beleza da vida quando a gente vai para esse extremo. Porque a vida é muito mais do que o pensamento lógico só, né? Do que o raciocínio. A vida, quando ela envolve energias, emoções, e a gente vê as coisas se manifestando de acordo com as nossas crenças, e a gente permite essa abertura espiritual, energética, ver as coisas manifestando que fogem a todo qualquer tipo de lógica, é uma coisa linda demais, né? Então, a pessoa que é emocional demais, de repente ela tá em sincronicidade com o universo e tá sentindo e tá vivenciando tudo isso de uma forma linda, mas ela tem às vezes dificuldade de arrumar a cama dela. Então é uma coisa grave também, né, gente? Não é brincadeira você não conseguir dar conta de si mesmo, né? Por um outro lado, a outra pessoa que tem uma disciplina, uma rotina irracional, ela acaba perdendo isso. Então você vê, nenhum lado extremo ele é tão benéfico assim, o equilíbrio é sempre o caminho, né? Agora, por que eu tô falando de pessoas mais racionais e de pessoas mais sensitivas? Porque tudo isso tá no nosso cérebro, né, gente? Tem a questão espiritual? Tem. A espiritualidade também é manifestada no nosso cérebro? Sim, não tem nenhuma comprovação científica que ainda dê para comprovar certinho, embora tenha alguns estudos que falem sobre a calcificação da glândula pineal, enfim, da hipófise, tem uma série de coisas, mas não tem nada comprovado ainda, comprovação da espiritualidade. Isso, na ciência, a gente não tem como comprovar ainda de fato, né? Mas o que a gente sabe é que pessoas, por exemplo, que se dizem médiums têm, de repente, determinada área mais desenvolvida. Pessoas que trabalham mediunicamente têm determinadas áreas mais desenvolvidas. Pessoas que têm esse comportamento aqui, determinada área do cérebro está mais ou menos desenvolvida. A pessoa não tem isso aqui, essa parte do cérebro não está funcionando. Então, o que é importante entender? Nós somos o que a gente acredita que a gente é, sim, a gente já sabe mais ou menos, eu sou chata, não, eu sou cri-cri, eu sou isso, eu sou aquilo, mas entenda, tudo é com base também numa predisposição do nosso cérebro e também com base numa construção de tudo que a gente foi construindo ao longo da nossa vida. Porque, como eu falei, a gente tem a neuroplasticidade, ou seja, tudo que a gente foi aprendendo, mesmo que o nosso cérebro tenha uma formação inicial, tudo que a gente foi aprendendo ao longo da nossa vida, principalmente do 0 aos 7 anos, ele foi ajudando a construir o nosso cérebro também. E as coisas que ficaram registradas ali, elas vão acabar se repetindo, acabar se manifestando ao longo da nossa vida toda. Então é importante saber isso porque muitas vezes a gente está em sofrimento, ou às vezes acha que a gente não, eu sou desse jeito, e eu tenho isso, aquilo. Calma!
Vamos ter o autoconhecimento, vamos perceber o que é realmente real, o que não é, para nós entendermos quem nós somos, o porquê nós somos assim, e entender que sempre é possível aperfeiçoar, sempre é possível melhorar, quando a gente entende o porquê isso está acontecendo, né? Porque se não há essa compreensão, a gente acaba acreditando nessas pequenas verdades e acaba reproduzindo isso a vida toda. Então, falamos sobre o que é neurociência, o que é a espiritualidade, sobre pessoas sensíveis e sensitivas e pessoas mais racionais. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a forma como a pessoa percebe a vida. Ela está relacionada como o cérebro funciona, inclusive a mediunidade. Então, a pessoa que percebe a vida de uma forma mais rígida, é porque, vamos dar um exemplo, né? Eu sou uma pessoa super racional, sofri tal coisa na infância, então eu acredito que tem que se esforçar muito e que não sei quem tem que morrer e que tem que bater e que tem que sofrer e que vai ser difícil e que a gente não pode confiar em ninguém, e a pessoa é, extremamente racional. Ela recebeu isso desde a infância, começo da vida dela foi só reproduzindo aquilo na cabeça dela. E a predisposição do cérebro dela já é dessa, de ser uma pessoa mais racional. Nossa Senhora! Mas o que essa pessoa vai reproduzir o resto da vida dela? É isso. Tem como sair disso? Tem. Mas acho que a pessoa vai perceber? Não vai. Até ela aceitar, de repente, é muito complexo. Mas todos precisam compreender isso, todos que de repente estão aqui ouvindo essa aula, é importante porque quando a gente entende a complexidade da vida humana, a gente consegue compreender melhor o outro, consegue ter mais empatia, consegue se colocar no lugar do outro e falar assim, não, olha só como a manifestação da vida é uma coisa tão ampla, tão rica, tão... nem tenho palavras para dizer o quanto todas essas manifestações são incríveis, né? Cada um tem uma história, cada um tem um corpo, cada um tem uma forma de lidar com tudo, e é por isso que o mundo está do jeito que está, né? Com algumas pessoas muito felizes, mas a maioria passando por muitos problemas de cunho social, de cunho espiritual, mentalmente falando, extremamente perdidas. Então cabe a nós que estamos estudando isso entender a complexidade, porque às vezes não é só uma questão da pessoa você fala, você pode mudar assim. Não, precisa de um trabalho intenso, precisa de muita força de vontade, dependendo de onde a pessoa está e aonde ela quer chegar. E muitas das pessoas, infelizmente, não vão ter a capacidade de fazer essa mudança, o que está tudo bem, o que importa é a gente fazer a nossa, né? Não tem como a gente se responsabilizar pelo outro. Mas então, uma pessoa que já é muito sensitiva, ela vai perceber o mundo, de repente, com todas essas nuances. Se é uma pessoa mais sensitiva, mas que é mais negativa, ela vai conseguir prever tudo de ruim. Se é uma pessoa mais sensitiva e que vê coisas boas, de repente são essas pessoas que são iguais borboletinhas que estão por aí pregando palavras bonitinhas para os outros. Então, tudo vai depender muito da história, da formação que teve esse período, desde a infância até agora, e da predisposição genética dela. Lembrando que não tem certo e não tem errado, cada um é diferente e cada um tem a responsabilidade de evoluir a si próprio, né? Eu acho que esse é o grande ponto, é a gente buscar a nossa estabilidade para que a gente consiga ter qualidade de vida e para que a gente consiga estar bem. Porque uma pessoa que é extremamente racional também sofre, por quê? Porque ela não consegue, é tudo mais árduo, ela não consegue perceber as coisas nas entrelinhas, ela faz as coisas com mais dificuldade, é tudo muito rígido, é tudo muito, né? Então para a pessoa sofre também. E para a pessoa que tem uma intensidade emocional muito grande, acaba sofrendo e ficando muito mais instável. Então, é uma coisa bastante complexa. Entender isso é a melhor forma de eu conseguir buscar o meu estado basal, que é o meu estado de equilíbrio. Meu estado onde eu
consigo ter os pensamentos e eu consigo sentir as emoções, mas eu não vou me basear só nas minhas emoções para eu fazer tudo, assim como eu não vou basear só no racional, eu também vou validar o que eu estou sentindo, porque essas duas validações elas precisam acontecer para que haja um equilíbrio, tanto em relação a eu conectar com a vida como um todo, como eu conectar comigo mesmo, com o meu corpo, com as minhas necessidades, porque tanto o emocional como o racional, como esses nossos instintos, eles têm um porquê dele estar no nosso corpo. E se ele está no nosso corpo, é para nos preservar e para nos levar para uma expansão maior de consciência, né? Então, se eu tenho as emoções, os instintos e os meus pensamentos, é porque o conjunto deles integrado é que forma uma harmonia perfeita, né? E o porquê a gente tem que buscar harmonia perfeita? Porque a gente tem que buscar a evolução para sair do sofrimento. Como teve desde a criação, né, do ser humano, da vida da Terra, de lá para cá a gente está evoluindo, e a gente vai evoluir cada vez mais, e eu espero fazer parte desse salto de evolução, né, não sou um ser que quero ficar lá não sei quantos anos para evoluir para algum lugar, eu quero fazer parte da amostragem que conseguiu ter uma boa evolução aqui na Terra. Então, como que eu faço para ter mais estabilidade? Primeiro, esse autoconhecimento. Entender as coisas de uma outra forma, sabendo quem nós somos. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa mais racional, se eu sei que então tudo isso que eu criei a minha vida inteira, de repente foi uma percepção por causa do meu cérebro, entendeu? Por exemplo, eu sempre fui muito emocional e aí eu falei, nossa, então tudo aquilo que eu vivi, de repente não precisava ter vivido, era só porque o meu corpo ele vai me levar a sentir sempre isso. É um pouco decepcionante, né? Um pouco frustrante você saber de repente que sofreu tanto ou que viveu com tanta intensidade assim, mas é só uma coisa da sua cabeça, que aquilo não é real. Mas eu acho que é muito importante para trazer mais maturidade e para a gente fazer realmente escolhas melhores, né? Então, quando a gente está entrando nesses campos de ficar muito enrijecido ou sentindo as coisas demais, volta para o seu centramento, volta e fala, opa, nem tudo é assim, calma, como que eu olho isso de um outro jeito, com uma outra visão, com outro olhar, para não ficar nesse looping, onde a mente, as emoções vão tomando conta de tudo e a gente de repente perde a referência de si mesmo, né? E aí é quando fica as crises de ansiedade, as crises de pânico, é onde entra em depressão, e porque a gente não consegue processar e assimilar de forma saudável tudo isso que está acontecendo. Então, qual é o nosso objetivo, né? É utilizar todos esses recursos da nossa capacidade humana, tanto o espiritual quanto os nossos recursos fisiológicos e os nossos sentidos, levar isso, claro, para uma evolução, né? Levar para um equilíbrio, esse que é o ideal. Então aqui, quem somos nós? Como tomar melhores decisões, como entender melhor a forma como eu percebo o mundo e o que é realmente verdade, né? Que é o que a gente falou aqui até agora. Um outro ponto bem interessante é a questão de acreditar nas coisas, a forma como a gente acredita. No nosso corpo, existe uma vertente da psicologia um pouco mais recente chamada psicologia positiva. Dá licença. E a psicologia positiva, ela faz um estudo que mostra que sentimentos como, por exemplo, uma empatia, um pouco de empatia, a felicidade, o amor, a alegria, são todos sentimentos que trazem equilíbrio para o corpo. Então, não é aquela coisa assim, então eu tenho que estar feliz o tempo todo. Não, mas saiba que quando você escolhe estar nesses estados, o seu corpo, ele naturalmente entra em equilíbrio. Então, não é uma questão de você ser feliz porque você é idiota e não está enxergando as coisas do jeito que elas são.
Você pode enxergar as coisas do jeito que elas são, com todos os problemas, inclusive com as suas percepções extrasensoriais, mediúnicas, de ter as visões, de perceber o outro, de ter as intuições, de perceber o ambiente carregado e ainda assim você escolher ter emoções e pensamentos positivos, porque é o que vai te regular. Percebe? Porque não é porque a gente está sentindo e tem essa capacidade extrasensorial ou essa intensidade toda que a gente tem que se deixar se levar por isso. A gente tem sim condições de escolher e a gente precisa de forma ativa a gente precisa de forma ativa escolher quando a gente vai ficar na energia acreditando no bem, acreditando nas pessoas, acreditando não de forma idiota, mas porque a gente refletiu sobre isso e escolheu isso deliberadamente para trazer mais harmonia para o corpo. Então isso é um ponto bastante importante. Por quê? As pessoas que são muito sensíveis, que se deixam levar por todas essas energias, elas não conseguem se estabelecer, não conseguem ficar bem, não conseguem criar rotina, não conseguem ir atrás dos objetivos. E as pessoas, novamente, né, as pessoas muito estáveis não conseguem perceber essas nuances. Muito estáveis não, as pessoas mais racionais, extremamente racionais, acabam também às vezes vendo um lado mais negativo da vida, porque o racional dela olhou tudo aquilo e falou, não tem como isso ser positivo, não tem. Se eu falar que isso aqui tem alguma coisa boa, daqui eu tô fingindo, tô dando uma de louco, não tô mentindo. E não é ciência. Eu preciso olhar as coisas de um lado mais positivo, ou então eu tô destruindo o meu corpo. Então eu acho que quando tem essa consciência de que é preciso enxergar as coisas dessa forma, porque senão eu estou me adoecendo, aí eu acho que é um ponto bastante interessante que faz a pessoa mais racional falar, opa, preciso fazer isso para que o meu corpo entre em harmonia. Então a gente tem que tomar as rédeas e deixar de lado os ruídos emocionais. O que são os ruídos emocionais, então? Toda essa nossa história, todos esses pensamentos e todas essas experiências que a gente teve, de todas essas percepções extrasensoriais, e quando a gente percebe o mundo todo, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente positiva, tal, mas eu tenho muita sensibilidade, eu tô sentindo que tem energia de guerra, tô sentindo que tem pessoas que não estão bem, eu sinto a escassez do mundo, eu sinto tudo, parece que eu processo tudo. Ok, isso é válido, mas a gente escolhe não se conectar tão profundamente com isso, escolhe tomar as rédeas da própria vida e não entrar nisso, porque quando a gente entra nisso, gente, é um negócio sem fim que toma conta da gente de um jeito que é muito difícil sair depois. Então, essas coisas extrasensoriais que a gente também percebe, até na nossa mediunidade, na manifestação de entidades, muitas vezes elas também têm ruídos emocionais dos nossos medos internos, das nossas dores internas, das nossas crenças internas. Então, precisa ficar muito atento a isso também para não permitir que as nossas vozes internas, as nossos traumas internos se confundam com essas manifestações extrasensoriais, que é uma mediunidade desequilibrada. A pessoa tem muita percepção, mas aquilo se mistura com o lixo emocional dela, e aí dali sai qualquer coisa, a pessoa perde a referência do que é realmente espiritualidade, porque o que é espiritualidade, o que são os guias, o que é essa energia que leva a gente para uma evolução. Eles estão, novamente, levando para uma evolução, equilíbrio, prosperidade, bem-estar, empatia, amor ao próximo. Essas são as emoções que estabilizam a gente. E a evolução humana leva para isso. E a evolução espiritual leva para isso também. Então, o que for isso, o que for fora disso, é ruído emocional. Tudo que leva a gente a ter medo, tudo que leva a gente a ter dor, que leva a gente para culpa, para karma, não traga isso para você. Lembre-se que você é do jeito que você é,
porque você nasceu assim, só você tem condições de mudar isso, e você tem sim condições de mudar isso, porque a neuroplasticidade existe. Você só precisa se conhecer. Para quem é neurodivergente, para quem tem outros problemas, como TDAH, como bipolaridade, ou border, ou qualquer coisa assim, veja a sua medicação. Para quê? Para estabilizar esses neurotransmissores, estabilizar tudo isso no seu corpo. Mas fora isso, esteja consciente ali da sua condição, esteja consciente e esteja consciente sempre dessa evolução de que é possível estabilizar sim, tá? Por isso que eu quis falar sobre neurociência, por isso que eu quis conectar isso com a espiritualidade, para que a gente possa ter uma visão um pouco mais ampla. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me escrevam. E também fico aqui à disposição, pois eu sou terapeuta, né, terapeuta transpessoal, e eu trabalho, né, terminando a minha pós-graduação agora em neurociência, tenho pós-graduação em psicologia transpessoal, sou sacerdotisa de uma casa de umbanda, trabalho com a espiritualidade há mais de 20 anos, sou terapeuta há 10 anos, e de repente, se você quiser aí passar por um processo terapêutico, quiser entender um pouco mais das suas emoções, o que você sente, o porquê, como direcionar isso, precisar de uma ajuda, uma ajudinha e um empurrãozinho para você dar esse passo, eu fico à disposição, tá bom? Legal, até logo, tchau, tchau.